de estar aqui, pela confiança do nosso pastor, da missionária Norma, do presbítero Marcelo, de nos escalar. De mim mesmo eu não tenho nada, se o Senhor assim não nos conceder. Mas eu estava meditando, peço que você abra a sua Bíblia. Vou falar um tema a qual hoje está muito difícil de viver, que é a espera. Salmo 27 e o 14. Que os irmãos possam estar acompanhando junto. No livro de Salmo 27, 14 diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerá o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a sua esperança. Aqui nesse salmo, eu vejo Davi, ele simplificar aquilo que hoje estamos vivendo, num mundo que está correndo na contramão daquilo que é esperar. A palavra esperar, ela acompanha um relógio chamado tempo. E a gente sabe que a palavra esperar, ela simplesmente simplifica com um relógio. E esse relógio tem alguns ponteiros que demonstram os minutos, as horas, os segundos, e que mediante a uma promessa que Deus nos faz, ou de um acordar ou deitar, estamos sempre atarefados, correndo contra o tempo. Eu acredito que para as irmãs que é dona de casa, quando vai deitar, já está pensando que amanhã é hora de fazer a comida. Até imagina, já vai deitar imaginando o que vai fazer para um outro dia, ou o que vai resolver no dia seguinte. O que eu acho interessante, alguns tópicos aqui que eu estudei e selecionei para estar passando para a igreja, são detalhes de espera. Eu estava entendendo que alguns dias eu comecei a parar e ficar pensando sobre o processo, o tempo e a promessa. Se você vê, o tempo depende do processo, o processo depende da promessa. E os três dependem da espera para acontecer. Quando Deus nos faz uma promessa, eu fico analisando que a promessa, por mais bonita que seja, que Ele nos faz, que vai acontecer, Ele não nos conta o processo. Ele faz a promessa. E no decorrer do caminho, para chegar até a promessa, o processo é árduo. Mas eu entendo que além do processo, é um propósito de Deus, de no caminho do processo, nos preparar, forjar o nosso caráter, para que possamos alcançar aquilo que Ele tem nos prometido. Eu não sei se os irmãos param, ou se os irmãos percebem como está o tempo. Estamos vivendo dias velozes.
Estamos vivendo uns dias tão rápido que às vezes eu fico, Senhor, tu já está às portas. Os cientistas descobriram agora que a Terra está girando mais rápido. Mas nós, como cristãos, conhecedor da palavra, entendemos que ele disse que ia abreviar os dias. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, obrigado. Diante dos dias abreviados, a gente entende que aquele que tem promessa pode começar a comemorar. Hoje eu acordei com um sentimento, sempre que eu chego, eu digo a meu esposo, todos os domingos que eu vou para a igreja, eu vou com o sentimento de pode ser o último culto. Eu vou com o sentimento de entregar a minha adoração ao Senhor por completo. Porque hoje pode ser o último culto que eu esteja aqui. Pode ser o seu último culto. Aleluia. Irmã Valquíria está falando em morte? Não, estou falando em promessa. Aleluia. A promessa depende do tempo, o tempo depende do processo. E ambos andam juntos para a espera. O mundo está andando numa contramão tão rápido que as pessoas elas não querem mais esperar. Quando eu estava me preparando para chegar nesse país, Deus me fazia conhecer várias coisas mediante da sua palavra, dentro da espera. E quando eu cheguei nesse país, mediante algumas coisas que algumas pessoas confidenciaram em falar sobre promessa e espera, eu entendi que as pessoas elas estão com pressa, que elas não estão preparadas para passar no processo daquilo que faz conduzir ao propósito da vitória. No processo, Deus ele trabalha de uma forma tão extraordinária que ele disse a Abraão, sai da tua parentela e vai. Deus não disse a Abraão que ele ia encontrar um caminho. Deus não disse a Abraão como ia ser ao chegar. Por quê? Porque no caminho o processo estava junto com o propósito e o tempo. Mas Abraão sabia quem estava mandando sair. Abraão sabia que ao chegar a um determinado lugar, ele estava lá. E muitas pessoas não falam só cristão. Porque talvez tem pessoas que não sejam cristãs, que vai assistir este culto nesta noite. Talvez você está impaciente naquilo que você deseja alcançar, ou daquilo que você está esperando. E eu venho como ministra da palavra de Deus te dizer, espera. Vai valer a pena. A espera, por mais dolorosa que seja, ela sempre vale a pena. Quando eu paro para ver as notícias, às vezes, se você não estiver centrada no propósito daquilo que Deus tem, você se desespera. Mas quando você olha e você lembra da promessa, pode até olhar para o relógio, para o calendário,
Mas você lembra que ambos andam juntos e vai se cumprir. Deus nessa noite talvez me trouxe aqui para te dizer: espera. Ainda que tardio aos teus olhos, Ele está dizendo: espera. Hoje eu estava preparando um bolo para fazer. Rapidinho ali na cozinha, organizando uma coisa, outra. E o Senhor disse assim a mim: eu vou falar com temor e com tremor. E os irmãos guardem esta noite. Já tem cheiro de milagres neste lugar. Eu não falo só de mim. Deus me confidenciou algo nesta tarde, eu organizando as coisas. Com meu esposo ali, louva a Deus pela vida dele. Amém. Que de tudo ele está de dentro, topa tudo. Eu organizando, ele preparando a carne, ajeitando com tanto amor. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus falando comigo. Se o meu servo soubesse o quanto está tão perto de promessas se cumprir, descansava, confiava. Muitas vezes a gente está olhando o cenário e o cenário está totalmente desfavorável daquilo que Deus confidenciou a mim e a você, que é a promessa. É a espera que é dolorosa. Mas deixa eu te dizer que Davi, mediante o Salmo 27, é a resposta que veio para ele. Quando Davi, ele corria, ele fugia dos seus inimigos. A gente sabe, conhece a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele transgrediu a lei e a confiança daquilo que ele tinha diante de Deus. Mas Davi conhecia Deus tão de perto que ele disse: Senhor, é melhor cair nas tuas mãos do que na mão dos meus inimigos. E a Bíblia diz que Davi corria, Davi fugia, Davi se escondia dos seus inimigos. E Davi se recolheu e soube esperar. Esperou em quê, irmã Valquíria? Ele esperou no castigo, que ele sabia que seria punido pelas suas falhas, pelos seus erros. Mas ele sabia que depois que Deus punisse, que ele cumprisse aquilo que diante estava imposto, que o Senhor ia impor sobre a sua vida, ia estar tudo bem. O tempo conduziu a Davi. O processo conduziu a Davi. O propósito de Deus é chegarmos à promessa. O propósito de Deus de nos fazer esperar é para que podemos entender que a espera, por mais difícil que seja, ela vai trazer bons frutos, bom resultado, uma boa colheita. Aleluia. Ainda que você olhe e diga: Senhor, está doendo. Dói mesmo. Eu nunca vi processo sem dor. Eu nunca vi processo sem lágrimas. Mas também eu nunca vi processo sem vitória. Aleluia! Aleluia, eu nunca vi processo sem resposta. Porque o processo é o que conduz ao propósito. O propósito conduz à esperança.
vitória chega, parece que tudo que a gente passou ficou esquecido. As noites parecem que tornam-se em alegria tão abundantemente, que quando a gente para pensar no que passou, às vezes vem as lágrimas, vem os sorrisos. Às vezes eu converso com meu esposo, eu digo, amor, a gente vai dar tanta gargalhada desse momento que a gente está passando, quando chegar no momento oportuno de Deus. Sabe por quê? Porque eu já sinto gostinho de milagre. Eu já sinto gosto de vitória. Eu sinto que a espera que Ele está me fazendo esperar é para que quando a promessa chegue em minhas mãos, eu saiba usufruir. Eu saiba entender que foi o Senhor que fez. Você acha que Davi, mediante a tanta afronta, mediante a perseguição, as pessoas querendo acabar com a vida de Davi, você acha que quando tudo cessou, ele não pôde respirar um ar tranquilo? Assim é eu e você. Meu esposo pregou domingo sobre o caminho. E hoje não é diferente. O caminho do processo, do propósito, da promessa, traz dor mesmo. Mas é esses três conjuntos que nos garante a vitória. É esse três conjuntos que as pessoas olham assim e dizem assim, verdadeiramente Deus é com ele. Verdadeiramente Deus é com ela. Verdadeiramente é Deus na história. Aleluia. Eu digo uma coisa a você. Não esteja a olhar para o cenário. Porque muitas vezes o meu cenário era desfavorável. Com a promessa. Mas Deus sempre dizia a mim, Valquíria, não se apegue ao cenário. O cenário agora está de dor, está de lágrimas, está de desesperança. Mas o quadro vai mudar. Aleluia. Eu lembro que Oséias, na sua palavra, ele diz que o princípio, o início, nunca será o fim. O teu início pode até ter começado com lágrima, mas o teu final terá gritos de alegria, valerá a pena. Sempre vai valer a pena. Se você souber esperar. Essa palavra confrontou com a minha alma a tarde todinha. Espera, Valquíria. Não se precipita, não fala. Não vá tirar conclusões. Espere, porque vai valer a pena. E eu entendo que quando ele diz que vai valer a pena é porque ele conhece o meu e o teu amanhã. Ele vê o que está à frente no caminho. Quantas vezes eu e meu esposo que tomar algumas decisões, resolver alguma coisa, ou comprar algo, ou fazer algo, e o Senhor dizer não, não é agora, não é assim, não é o meu tempo, calma, observa. E a gente tem que estar pronto, enquadrado na palavra, para entender
que é o Senhor. Muitas vezes Ele atrasa. E a gente, eu perdi, a oportunidade era minha. Era tal coisa, era para mim. Não. Ele vai chegar. Se Ele prometeu, espera. As coisas hoje parecem até um miojo, 3 minutos. E as pessoas, presbítero Marcelo, as pessoas estão igual, não quer esperar. Não quer esperar. Quer vivenciar a promessa, mas não quer esperar. Não quer passar o processo. Não quer passar as noites. Eu já vivenciei pessoas que nunca chegaram para mim falar, mas Deus me confidenciou em dizer assim: Valquíria, aquela pessoa, ela quer viver a promessa que hoje tu estás vivendo, mas não quer passar pelo processo que tu passou. Não quer esperar. Pegar atalho é perigoso. Diante de tanto atalho que Davi pegou, no seu reinado, levou ao perigo. E não é diferente conosco se nós não souber esperar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, eu digo uma coisa a você, que quando a promessa se cumprir, você vai glorificar, você vai agradecer, você vai esquecer dos dias de dores, das noites escuras, do choro, dos soluços que veio devido ao choro. Porque a promessa, ela ultrapassa o momento de dor. A promessa, ela ultrapassa tanto o momento de dor, que ela te faz rir e esquecer as noites, esquecer aquilo a qual você estava dizendo: vai me matar, eu não vou conseguir. Não mata, vai conseguir. É só Ele nos moldando, é só Ele trabalhando em nós que somos o barro, é só Ele moldando o nosso caráter, Ele ajustando em nós o que precisa ser ajustado. Porque sabemos, eu digo sempre: Senhor, eu preciso chegar no céu. E para chegar no céu eu preciso amar. Eu preciso perdoar. Perdoar pessoas que nunca foram capazes de pedir perdão. Mas eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar pessoas que nunca foram capazes de abrir a boca e dizer: eu fiz tal coisa contra você para lhe atingir. Mas eu tenho que amar e perdoar. Porque no caminho da promessa há dores, há afrontas, há perseguições, há caluniadores, há Tobias, há Sanbalate. Mas Ele está comigo e com você. Aprenda uma coisa nesta noite e guarde. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da multidão não é a voz de Deus. Porque muitas
vezes alguém diz, não vai chegar, não vai conseguir, não vai vencer. E o Senhor está dizendo, vai chegar, vai conseguir, vai vencer. Eu vou fazer. Eita, glória. E Ele faz. Aleluia. Eu amo Jesus. Aleluia. Eu sou apaixonada por este homem chamado Jesus. Porque Ele é aquele que nos conduz à promessa e nos faz estar em passos firmes para viver a promessa e fazer entender que não somos nós capazes, mas é Ele, é por Ele, é para Ele, é por causa dEle que eu e você chega ao cais da promessa que Ele nos fez. Aleluia. Glória. Aleluia. Esperar no Senhor significa aguardar o tempo dEle. O tempo daquilo que Ele tem nos prometido. Mas é um tempo que não precisa de você empurrar a fila. Um tempo daquilo que não precisa sabotar o seu irmão. Um tempo daquilo que não precisa você querer ultrapassear. Porque o que é seu vem ao seu encontro. Porque a promessa, ela pode até ser grande aos seus olhos, impossível aos seus olhos, mas o Deus que fez a promessa, Ele se sente no dever de cumprir a promessa, para que haja você confiança cada vez mais nele. Quantas vezes o Senhor me fazia promessa diante de cenário totalmente desfavorável. E eu dizia, Senhor, não brinque com os meus sentimentos. Quantas vezes eu disse, Senhor, parece que o cenário de dor, o Senhor quer fazer eu me alegrar. Mas o cenário está totalmente desfavorável. E ele disse, Valquíria, se aquieta. Vai valer a pena. Espera. Confia. Movimenta o céu com o que tu tem. O que é que tu tem? Eu disse, Senhor, é dois joelhos. É uma boca para clamar. E muitas vezes é aquilo que nós temos que precisa se movimentar. Não é para apressar a promessa. Não, promessa não se apressa. Mas é para se preparar. Para quando a promessa chegar, você saber ministrar, usufruir, fazer conforme Deus o conduzir. Pode até ser eu nesta noite. Mas tem pessoas aqui que estão de posse de vitória. É como se sentisse um riacho. E no riacho há águas que correm. E aquela água que corre, ela sempre corre para baixo, nunca ela volta. O rio que passa, nunca passa duas vezes naquele mesmo caminho. Passa e vai embora. Então a promessa que Deus fez vai se cumprir. E dentro da promessa será gerado frutos. E dentro dos frutos, todos verão, todos contemplarão o que Deus fez diante do processo. Muitas vezes, eu até imagino
tão difícil esperar. Às vezes tem coisas que eu falo, Senhor, e eu comento também com meu esposo. Há 13 anos atrás eu conheci uma esposa de um desembarcador ali em Cuiabá. Ela esteve no Nordeste, esteve na minha casa. E ela disse, Valquíria, eu estou indo embora amanhã. E Deus não falou comigo. E eu disse, qual é a sua preocupação de Deus não falar com você aqui no Nordeste? E ela disse, Valquíria, faz 20 anos que Deus assumiu um compromisso comigo de a cada 2 anos eu vim no Nordeste. E toda vez, a cada 2 anos que eu venho, o Senhor faz uma promessa e com 2 anos eu venho agradecer a promessa e volto com outra promessa para com 2 anos eu voltar novamente a agradecer. E dessa vez Deus não fala comigo. E eu disse, fique em paz. A maior promessa é alcançar o céu. A maior promessa é de chegar lá e dizer, eu consegui. E com o passar do tempo, o tempo foram se passando. Quando eu cheguei aqui, na Austrália, eu conversando com meu esposo, Deus me fez entender a preocupação daquela mulher. E Deus fez me confidenciar algo no meu coração, que ela estava sentindo que se Deus não falou com ela, não tinha promessa. E tudo que Deus já tinha falado, cumpriu. Era porque Deus ia guardar. E aquele foi o último ano que ela teve ali no Nordeste. Eu ainda reencontrei, porque o Senhor me levou ali para Cuiabá. Estive ali ministrando num evento de mulheres. E eu pude ver e entender que o tempo da espera que ela tinha dentro dela de a cada 2 anos, e aquele lugar, não que não tivesse profeta ali em Cuiabá, tem sim, homens e mulheres de Deus, mas era algo dela com Deus, no segredo. E Deus me fez entender que quando ela voltou com pouco tempo, o Senhor a guardou, no mesmo ano. E eu louvo a Deus, que por mais promessa que eu tenha, que a igreja tenha, que a maior promessa seja o céu. Não se apegue a nada aqui na terra. Não se limite a nada aqui na terra. Porque a terra não está favorável. O cenário também não está favorável. Mas saiba que mesmo estando desfavorável, se ele falou algo, confidenciou algo que vai fazer, ele vai fazer. Ele vai entrar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai fazer coisas extraordinárias. Porque o tempo e a promessa está de pé. E ele tem compromisso com aquilo que ele fala, com aquilo que ele promete a mim e a você, diante da espera. Quando ele diz anima-te, significa tem de bom ânimo, tem de coragem. Mediante a qualquer coisa, não se desespere. Você sabia que o mundo ele nos observa? Você sabia que quando está uma situação desfavorável,
desfavorável, que você perde o controle, alguém está observando e diz assim, olha, é crente, era para estar calmo, era para estar aconselhando. Muitas vezes não entende que a gente somos falhos. Que às vezes a gente se desespera. Mas entende uma coisa, que somos o espelho do mundo. Somos o sal da terra. Quando ele fala, fortalece o teu coração, referente-se à promessa de Deus. Promessa essa, que pode passar o céu e a terra. Mas a maior promessa que está aqui, aleluia, que é a palavra dele, não há de passar. Quantos dizendo que a Bíblia tem que ser escrita para caber aquilo que ele quer dentro da Bíblia? Mas nunca que eu e você esteja alinhado para viver esta palavra, para viver a promessa, para viver o propósito daquilo que Deus tem para mim e para você. Que Deus abençoe. Que os céus conduzam a mim e a você. Mesmo em dias difíceis. Eu quero dizer à igreja que mesmo ao cais, que é o final onde a gente espera alcançar a promessa, seja doloroso, seja difícil, mas espera. Saiba esperar, porque na espera você alcança a promessa. E a promessa, quando vem, faz valer a pena. Que Deus, nesta noite, te conduza a lugares altos. Que Deus, nesta noite, te faça viver promessas que ainda não foram cumpridas. Que você muitas vezes ainda está de pé, porque o Senhor disse que vai salvar, que vai acontecer, vai ter salvação, vai ter livramento, vai ter resposta de Deus. Porque Ele não mente com a sua promessa. Ele não engana. E não importa como esteja, mais uma vez, o cenário. Eu quero te dizer uma coisa. Esteja alinhado com o propósito de Deus para a tua vida. Eu posso fazer uma oração, pastor? Eu convido a você a ficar de pé. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Não é para que o Senhor te dê paciência, porque eu aprendo que pedir paciência é pedir prova. Mas se você pedir graça, a paciência vai te acompanhar e você vai obter a promessa. Soberano e eterno Deus, Pai querido, neste momento diante da tua presença, eu me coloco em teu altar, com tremor diante da tua palavra. Nos faz viver as promessas. Nos conduz no caminho da promessa. Ainda que o processo seja doloroso, ainda que aos nossos olhos o cenário esteja desfavorável,
nos faz enxergar o alvo que é o Senhor. Nos traz esperança nos dias difíceis, nos traz resposta, nos traz vitória, nos traz movimentação no mundo espiritual daquilo que o Senhor tem nos prometido, para alcançarmos a promessa e dizer: valeu a pena o propósito, valeu a pena as noites escuras. Adei, osterenicai, aladarai, odorgenitriação. Nos faz viver o propósito, Senhor. Nos faz alcançar a promessa. Segura na mão dos teus filhos. Anima, Senhor, cada um dos teus filhos para ver a promessa se cumprindo, para ver que o Senhor não depende de cenário favorável para cumprir com o teu querer. Alaia sobre mim, Nerenicamanaia sobre mim, criação. O processo, ainda que seja doloroso, sei com a tua igreja, sei com o teu povo, segura na mão da tua igreja, ajuda a atravessar a Macedônia. Berenicchio deva sobre mim, ajuda a tua igreja. Dalemedeios tequimintio, daradalha sobre mim, criação. Dalemintio, dalemecaia sobre mim. Ajude ao teu povo. Elementio deva sobre mim, criação, alcançar a promessa, independente de qualquer coisa, porque o Senhor está nos animando esta noite e está a nos dizer: espere, vai valer a pena. Delemecaia sobre a minha criação. Delemequio derraia sobre a mim. Ajude a tua igreja a esperar em ti, para viver o teu propósito, a tua promessa. Assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.